Boa noite, Votorantim. Boa noite a você que está em casa. Nós estamos aqui, debate dos fatos, em novo dia, né? Agora às terças-feiras. Mas já temos uma notícia para vocês, né? A Câmara Municipal está num processo de ainda resolver se as sessões passam a acontecer às terças-feiras à tarde. E se isso vier a acontecer no próximo mês, aí então o debate dos fatos sai das terças-feiras novamente e vai para segundas-feiras, tá bom? E na terça à noite é a sessão da Câmara, que já é um compromisso aqui da TV Votorantim e um compromisso com você, né? Porque o número de pessoas que acompanham a sessão tem nos surpreendido a cada instante, a cada mês a gente tem a informação de que a sessão da Câmara Municipal aqui na TV Votorantim, Canal 10 e na TV Comunitária Canal 3 é um dos programas com maior audiência, o que nos faz acreditar e nos deixa orgulhosos também de que a população, diferente do que se diz, do que se fala, que a população não quer mais saber de pensar, discutir política. E a Câmara Municipal é o legislativo, é onde a parte das decisões da nossa cidade passa por lá. Então, quando a gente está sabendo que nós temos aí uma parcela considerável da população acompanhando a sessão, isso nos deixa muito felizes e nos deixa também assim um tanto quanto esperançosos, né? Porque pessoas que participam, pessoas que estão atentas, têm condições de agir melhor, têm condições de dar melhores palpites, e é isso que a gente espera de uma sociedade. Bom, vou dar aqui o boa noite para a minha parceira de bancada, né? Ela que está nesse projeto Debate dos Fatos desde o seu início, já são mais de 130 programas, a jornalista Luciana Lopes. Aliás, pensa em alguém que entende de Câmara Municipal. Essa é a Luciana Lopes. Boa noite, Luciana, tudo bem com você? Boa noite, Wellington, tudo bem com você? Bem também. Boa noite aos nossos telespectadores que mais uma vez nos acompanham. Olha, Wellington, eu gostaria de entender ainda mais da Câmara Municipal. Realmente eu não entendo tudo. Eu sou uma observadora, estou lá há 3 anos acompanhando as sessões da Câmara, quase 4 anos. Em março eu completo 4 anos de Câmara. Tá aí já, né? Tá aí já. Mas não acho que sou tão especialista assim, até porque são, às vezes, proposituras complexas, né, trâmites complexos, que talvez eu precisaria até ter uma formação em direito, ou então um estudo aprofundado ali do tema, uma especialização, para poder compreender melhor. Mas eu acho que eu faço o meu papel, eu compreendo como público e tento explicar para o público aquilo que eu observo. E esse é o papel do jornalista, né? Passar a informação e é o que o público deseja saber. A linguagem técnica mais aprofundada, daí já são literaturas especializadas, não é o caso de um jornal como o nosso ou uma emissora como a nossa. Bom, estou feliz por estar aqui mais uma vez com o debate dos fatos, agora às terças-feiras por enquanto, né? Mas no começo da semana a gente tem uma energia maior, até a gente consegue se concentrar melhor no programa. Como eu já disse na semana passada, as sextas-feiras para mim era bem complicado, que eu fecho a Gazeta de Votorantim nas quintas e nas sextas a gente faz toda a revisão e término da diagramação. E aquela coisa quando você quer embrulhar o presente, né? Você quer deixar tudo muito bonito, o laço bem arrumadinho, e eu nem sempre conseguia fazer isso porque tinha que me preocupar com o programa, de chegar rápido aqui, e chegava aqui e ficava pensando lá. Então, para mim, as terças-feiras é bem melhor. Bom, Wellington, eu gostaria de apresentar aqui a nossa entrevistada de hoje. Por favor, fale um pouquinho dela. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios da TV Votorantim a secretária de Educação de Votorantim, Isabel Cristina Cardoso. Ela que mais uma vez se dispôs a vir aqui, a gente agradece a presença dela, né? E ela vem aqui para conversar com nós e com você, telespectador, sobre os rumos da educação da nossa cidade. Nós temos boas notícias também para apresentar aqui e ninguém melhor do que ela para contar isso, né? Eu vou aqui rapidamente, só você que não a conhece ou que não lembra dela, só para você ter uma ideia da formação da Isabel Cristina Dias de Moraes Cardoso. Olha o tamanho do nome.
Ela é graduada em Pedagogia, com aperfeiçoamento em Educação Especial, especialização em Educação Física adaptada a deficiências, mestre em Educação. Foi professora na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba e professora formadora para a capacitação de professores nos temas de alfabetização e inclusão escolar. Foi chefe da Divisão de Apoio Técnico Pedagógico em Sorocaba e diretora da área de Gestão Pedagógica. Atuou como professora convidada em cursos de psicopedagogia e gestão escolar em diversas faculdades de Sorocaba e região, além de ser professora em universidades de Sorocaba. Bom, agora ela é secretária de Educação de Votorantim há 2 anos. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Você ainda consegue lecionar, consegue dar aula ou não dá tempo mais? Dá tempo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Wellington. Boa noite, telespectadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer poder conversar com vocês, esclarecer alguns aspectos da educação, mas principalmente poder responder perguntas que venham da população, porque, afinal de contas, quem é servidor público, quem está no cargo que eu estou, sempre tem que prestar contas daquilo que faz. Então, vocês sempre nos abrem essa oportunidade e para nós é muito importante. Eu consigo ainda lecionar alguns dias, consigo pensar na educação de Votorantim, hoje com muito mais carinho, né, porque trabalhei bastante em Sorocaba, gosto demais da cidade de Votorantim e moro aqui, já completei 25 anos agora de ser moradora de Votorantim. Então conhece bem a cidade. Conheço bem a cidade. Conheço a sua família é de Piedade, Minha né? família é de Piedade. O meu trabalho sempre foi em Sorocaba, Votorantim, agora estou aqui em Votorantim. Sou uma autêntica votorantinense. Embora tenha saudades Sorocaba de Piedade. te emprestou e agora a gente já Sorocaba, pegou de vez. eu acho que sim, mas eu ainda volto para Sorocaba. E eu ainda atuo na educação, um pouco de Sorocaba, um pouco de Votorantim. Um pouco não, muito em Votorantim. Hoje, praticamente mais quase 20 horas por dia, pensando na cidade, pensando nas nossas crianças. Então, eu agradeço essa oportunidade também. E eu gostaria de convidar aí os nossos telespectadores, então, para atender aos pedidos da nossa convidada, ligue e participe. Deixe o seu recado, sua sugestão, sua opinião, sua pergunta, seu questionamento. Estamos aqui também para atendê-lo. 3247-1010. Ligue e participe. A Lorena está lá na recepção para atendê-lo. E você que ligar e participar, ainda vai ganhar brindes, não é, Wellington? É isso mesmo. Nós temos aqui um conjunto para feijão, que acho que o Saldanha está mostrando lá. De inox. Na verdade é o inox e uma concha, né? Uma cumbuca, né? É, uma cumbuca e uma concha. Ah, tá lá, uma cumbuca e uma concha. 4 sorvetes, potes de sorvete da Natuice, que os 4 que ganharem vão buscar lá na sorveteria, né? Ali na Gisele Constantino, ali do lado do Assadão. E temos também um almoço para casal aos sábados no Pintaí. E para 2 pessoas. Para 2 pessoas, Fala para casal, mas é para 2 pessoas. E aproveitando, mandar um abraço bem carinhoso aí para a família Pintaí, né? A Keila, a Aldila, o João, o Júnior, o... João Vitor. O João Vitor, não, o marido da Keila. Éder. O Éder, puxa vida. O Éder. Então, um abraço a todos vocês. Obrigado aí pela parceria, né, Keila? Você que está sempre com a gente, já não é de hoje. Hoje ficamos um pouquinho com ciúmes de você, que você estava no SBT, né? E não estava aqui na TV Votorantim, mas não tem problema, o SBT não é concorrente, viu? Tá lá em Sorocaba, é outra coisa, tá bom? Então é isso. Então você ligue, participe, a Lorena está lá no telefone e para nós é um prazer, mais do que você participar, para estar concorrendo aqui esses presentes, para nós o importante é você interagir aqui com o programa. E hoje nós estamos recebendo a secretária de Educação, sem dúvida nenhuma, se não for a secretaria mais importante do ponto de vista daquilo que a gente espera, né, do futuro dos nossos jovens, dos nossos filhos, né? Se não for a secretaria mais importante,
é uma delas, é uma das duas ou das três mais importantes, pelo menos é assim que eu entendo a Secretaria de Educação. Isabel, eu queria começar, na verdade, antes da gente fazer aí um balanço da Secretaria nesses 2 anos, eu queria saber de você, como que está sendo para você, nesses 2 anos, né, estar à frente de uma secretaria tão importante para qualquer município, seja o município mais longínquo desse país, né, mas lugar bom é aquele lugar que a gente vive, né? Lugar maravilhoso é o lugar que a gente vive. E ser secretária de Educação na cidade que você escolheu há 25 anos, né, adotou como a sua cidade. Coincidentemente, você vai completar 25 anos de casada, né? Acredito que tem aí alguma ligação aí. Então, deve ser uma coisa assim, bem de orgulho e de satisfação, isso é óbvio, né? Mas nesses 2 anos, como que a pessoa, a professora, absorve essa responsabilidade? Como que é para você ser secretária de Educação na sua cidade? Bem, eu acho que primeiramente eu tenho que fazer um agradecimento pela confiança do prefeito Erinaldo, que nós não nos conhecíamos trabalhando. Foi uma coincidência de alguém comentar da minha pessoa para ele, eu saber dele morando aqui, e hoje para mim é uma grande honra, é uma satisfação poder participar deste governo, é uma satisfação poder trabalhar com uma pessoa tão séria, tão comprometida, e com certeza o amor que eu tenho hoje a Votorantim se deve muito ao que eu aprendo com ele todos os dias. É uma honra quando nós saímos pela cidade, e aquilo que eu não conhecia pela cidade, eu conheço pelo olhar dele. O olhar de alguém que viveu essa história da cidade, o olhar de alguém que tem uma preocupação enorme, que tem assim um amor enorme pela cidade. Então, isso para mim é uma grande honra. Eu também agradeço essa oportunidade que todos nós, quando somos professores, nós sonhamos com uma educação cheia de possibilidades para as crianças. Nós sonhamos também com um futuro melhor. Quem abraça a carreira do magistério sabe que tem que pensar no futuro. Qualquer autor, qualquer cientista em educação sabe disso. Nós estamos falando da construção da cidadania, nós estamos falando da preservação da natureza, nós estamos pensando uma sociedade que tem que ser melhor para o futuro, vivendo uma história e pensando neste presente, agindo no presente. Então, nós, professores, temos este sonho. Quando você vai para um cargo administrativo, você tem esta oportunidade, e inclusive de viver algumas decepções, grandes desafios. Então, ter a oportunidade, eu já trabalhava na administração de outra cidade, da cidade de Sorocaba, que eu tenho muito respeito, conheço, me formei em Piedade, mas viver a cidade onde eu criei os meus filhos e poder fazer alguma coisa pelas crianças, especialmente as crianças de rede pública, é muito gratificante. Eu penso que toda criança tem que ter algumas oportunidades que só a escola pode dar, todas as crianças. A oportunidade de viver o mundo da leitura, a oportunidade de poder brincar, a oportunidade de poder dizer sua opinião, e isso é a escola quem proporciona. Quando você está à frente de um processo administrativo, político, você tem a chance de fazer isso. Por isso, muitas vezes, você se decepciona e outras você vive grandes alegrias. Então, isso para uma pessoa, né? Eu sou uma pesquisadora em educação, eu não sou só uma professora, eu formo professores há bastante tempo, há quase 12 anos. Então, eu sonho uma educação de qualidade para qualquer criança, em qualquer cidade, em qualquer espaço. E até a sua formação, te interrompendo, né? Com a educação especial, já mostra também a sua sensibilidade a esse tema, né? E não é qualquer pessoa que consegue atuar nessa área, né? Então, aí já mostra a abrangência do seu trabalho. Eu tenho esta preocupação. Eu trouxe isso da minha formação. Lógico que eu trago também aquilo que é da minha formação pessoal, aquilo que eu aprendi com os meus pais, a valorização do próximo, as oportunidades, mas também penso que a educação tem que dar oportunidade para todas as crianças, independente da sua condição. Então, ter e viver isto como administrador é muito importante.
Então, eu tenho uma honra, eu me sinto honrada mesmo. Acho que não devo estar fazendo um trabalho que o prefeito não goste, afinal de contas, estamos indo para o 3º ano, sempre conversando muito, sempre pensando a cidade, sempre enfrentando os desafios, olhando aquilo que sejam o direito das crianças, olhando aquilo que seja o direito da população, mas também olhando o quadro do magistério, aquilo que seja infraestrutura, o direito enquanto profissional. Eu tenho esta oportunidade de pensar com uma cabeça de professor que virou administrador. Então, me colocar no lugar do professor, mas também sou mãe. Isso é uma vantagem, né? Também criei meus filhos aqui, então tudo isso é uma honra. E ter a oportunidade de viver o que é um orçamento público de perto, de olhar uma grande gestão, de não fazer qualquer coisa, afinal de contas, quem se propõe ao serviço público não pode enganar a população, não pode fazer uma coisa que não seja de qualidade. Tem que seguir regras também, tem que seguir regras, tem que atender tudo em nome da população, ao mesmo tempo que você atende a uma demanda política, ao mesmo tempo que você tem que pensar no direito das crianças. Existe algo que me dá a oportunidade, não só a mim, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe maravilhosa na educação, então acho que isso também é uma honra, porque eu conhecia quase ninguém e hoje eu tenho uma equipe que... Fez amigos, né? Fiz muitos amigos, gosto demais da equipe inclusive da educação, nós, né? Inclusive vocês. Então, isso é muito importante. E não só na educação, como na própria administração. Bacana. Isabel, você falou algumas coisas aí que faz a gente refletir em relação aos anos, né? 2013 e 2014. Obviamente, 2013 não deve ter sido um ano fácil, foi o ano que você chegou e começou-se a entender como tudo aquilo funcionava. A gente se recorda aqui de algumas dificuldades que não só a sua pasta, mas o próprio governo, algumas dificuldades que enfrentou. 2014 já diminuiu um pouco, mas ainda algumas situações, eu me lembro que você mesmo se colocava de forma assim, eu gostaria que fosse diferente, estamos trabalhando para que possa ser diferente, mas a gente vai chegar lá ainda, né? 2015 está começando, o ano não começou porque há um lugar comum aí que diz que é depois do carnaval que o ano começa, então deve começar a semana que vem. Claro que é brincadeira, o ano letivo já iniciou. Mas esse ano de 2015, você acredita que vai seguir essa linha de superação dentro daquilo que você traçou para o seu trabalho e para a educação? Quando fala em educação, obviamente que você entende, as pessoas que estão nos vendo entendem. Para a educação da cidade de Votorantim, 2015, as dificuldades dos 2 últimos anos estão superadas, você está construindo para que possa ser um ano melhor? Eu acho que a gente tem que pensar num histórico, né? Quando a gente trabalha... Isso que eu comecei aqui. Quando a gente trabalha com gestão, a gente chama de sequência histórica aquilo que são 3 anos, e você fez direitinho. Então, 2013, nós entramos e pegamos algo que não éramos nós que tínhamos planejado, embora em educação, como nós temos uma linha de trabalho que vem também pelo Ministério, nós secretários ou nós dirigentes de educação, nós temos uma relação muito interessante, às vezes com o próximo governo ou com o governo anterior. É bem mais apartidária, né? Bem mais apartidária. E nós pegamos uma rede organizada. Eu tenho que dizer que isso aconteceu. Nós tivemos muitos desafios administrativos, mas em termos escolares as coisas estavam organizadas. Só interrompendo você para entender um pouquinho. As secretarias de educação, elas têm uma organização maior, porque a questão dos recursos, a questão das verbas, elas são estaduais, são federais, e isso faz com que tenha que ser uma coisa um pouquinho mais organizada, até porque tem outros níveis de satisfação para ser dada. Exatamente. Diferente de outras secretarias? Exatamente. Nós temos muitas orientações que elas são do Ministério de Educação, do MEC. Elas são superiores. Como elas são superiores, elas são totalmente apartidárias. Então, hoje nós temos no sistema do MEC
muitos dados que têm que ser colocados independente do governo, eles são obrigatórios. Então, quando você chega numa troca de governo, você lê todos esses dados, isso é muito importante. Dados que dizem respeito ao número de alunos, dados que dizem respeito aos investimentos que vêm de fora, do FNDE, que é o Fundo Nacional de Educação, do FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento Estadual de Educação. Então, isto faz com que você tenha esta visão, além do que a legislação em educação também é bastante criteriosa. A legislação de educação fundamental, daquilo que você vai fazer com crianças de 6 a 14 anos, é a mesma para o estado inteiro. Então, isso faz com que haja uma padronização que passa de um governo para o outro. Isso é importante. Em 2014, realmente, nós tivemos alguns desafios grandes, nós tivemos alguns pontos de estrangulamento daquilo que sonhamos. Agora, uma coisa que é importante. O trabalho não é pensado só pela Secretaria de Educação. Nós atendemos aquilo que foi proposto como plano de governo pelo próprio prefeito, que também já pensou uma educação de qualidade, que também apresentou propostas para a cidade de engrandecimento na qualidade da educação, de valorização dos profissionais, de atendimento das demandas do público. Então, com isso, hoje a gente tem mais tranquilidade em 2015 para continuar trabalhando assim. Embora nós tivéssemos em 2014 o IDESP, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação de São Paulo, que fala da aprendizagem das crianças e também dos níveis de reprovação ou não, e mostrou que nos 2 últimos anos a gente já demonstrou crescimento. A aprendizagem das crianças é a coisa mais importante que existe em educação. Não adianta a gente fazer milhares de escolas lindas, festas, se as crianças não saírem lendo e escrevendo. Isso é o real da educação. É para isso que nós temos a escola. É lógico que ela aprende um monte de coisa, ela vai se desenvolver. O pai sabe disso, o pai quer uma série de coisas importantes. Mas o principal é a gente pensar nesses investimentos que vão fazer a criança sair leitora, sair escritora. Essa imagem, inclusive, é de quando vocês divulgaram que em 2014 o índice do INDESP foi muito positivo para a cidade, né? Isso. Aí a gente até ilustrou aí com a... Quem que é essa pessoa que está com você? Na verdade, essa é a Rosângela, é uma pessoa da equipe pedagógica e nós estávamos analisando os dados. Porque quando vem o dado, ele vem por escola e vem para a rede. Então, qual é a obrigação da gestão? Primeiro, olhar se houve crescimento. Segundo, olhar como é que foi esse crescimento de cada escola. Porque aquela escola que está com dificuldade, aquela escola que houve muita troca de equipe, aquela escola que as crianças não estão aprendendo também, merece um investimento maior, merece uma atenção maior. Então, por isso que hoje a gente tem mais tranquilidade para pensar nisso. Agora, existem desafios pontuais, lógico, né? O principal desafio é a gente pensar na aprendizagem das crianças. Mas a gente tem o desafio ainda da demanda de creche. A população procura por creche. Você sabe qual é a demanda hoje de creche no município? Nós temos, como nós atendemos muitas crianças, então a gente ainda tem a procura de muitas mães que não trabalham e que ainda estão precisando de vaga. E alguns lugares mais pontuais. Então, alguns bairros continuam crescendo muito, a demanda ainda é muito grande, a gente não conseguiu atender. Mas nós temos cerca de 300 crianças procurando vaga ainda, aguardando creche. E então, daí, com a inauguração da creche da Vilondina, que aliás, começou as aulas nessa semana. Né? Tá todo mundo em adaptação lá. Eu fico imaginando a ansiedade de todo mundo lá, que não é só dos alunos, é dos professores, das mães, de vocês, né? Mas com a inauguração da creche da Ondina, do Green Valley, né? Que vai ser inaugurado em breve, do Parque São João, que também foi recente. Essa demanda diminuiu muito ou ainda assim só conseguiu equilibrar ou tirar o atraso, digamos assim? Como que... Nós conseguimos atender muito, conseguimos, mas nós também tivemos as próprias creches em funcionamento, recebendo mais crianças, nós tivemos alguma ampliação, mas também existia um pedido para que aumentasse o número de funcionários e uma readequação dentro das creches. Certo. Então, nas creches existentes, nós recebemos mais crianças. Nós também tivemos sem afetar a qualidade. Nós recebemos mais crianças. Além disso, abrimos essas 3 creches, então também já recebemos mais. Mas também tivemos algo que deu bastante certo. Nós tínhamos muito pedido de crianças de 3 anos e que vieram para o que a gente chama de período parcial. Então, algumas escolas abriram atendimento, porque crianças de 3 anos, elas estão em idade de creche.
Então, as creches, as escolas que abriram classes para atender esses pequenininhos, então nós temos uma escola nossa que as crianças estão vindo do sítio, da zona rural. Então, vem aquelas criancinhas pequenininhas de 3 anos, com monitor de ônibus, estão sendo atendidos. Eram crianças que queriam vir para a escola, mas não necessariamente para ficar o dia todo. Então, com isso, a gente aumentou também esse atendimento. Mas a gente ainda tem procura e sabe que a lei diz que os municípios deveriam atender 50% da população em idade de creche, que é 0 a 3. Mas hoje a gente já está atendendo mais. Então, já está atendendo mais que 50%. Mas ainda assim, houve um TAC com o Ministério Público? Não, nós não fizemos o TAC, não foi necessário. Não foi necessário, porque aquilo que a gente foi planejando, a gente foi cumprindo. Houve um então, projeto não houve o que TAC. vocês apresentaram, então, um plano para que isso não ocorresse, isso? Na verdade, o Ministério Público sempre questiona. Sempre esta é uma época que procura olhar o número de vagas, o que a gente está oferecendo e os nossos planos para ampliação. Então, nós temos apresentado e temos cumprido isto. Né? Também algo que a gente garantiu foi que no último ano todas as mães que estavam com carteira de trabalho foram as atendidas primeiro. Agora, é lógico que tem uma característica da população. Em dezembro, houve pouca procura e nós anunciamos que já faríamos as matrículas. Quando chega janeiro e fevereiro, agora aparece mais criança, que às vezes não tinha procurado, que está chegando na cidade, ou que resolveu colocar, ou porque está procurando emprego. Então, também tem essa demanda, que é uma demanda que aparece ou na própria porta da creche ou lá na secretaria. A secretaria é uma alegria só. Nós temos lá uma diretora de departamento excelente, que fica atendendo crianças e pais o tempo todo. Então, e todos os que têm, a maioria que tem procurado, a gente tem conseguido encaminhar para as creches. Uma outra característica é que, às vezes, não tem vaga no bairro, mas nós já temos pais que aceitam ir para um outro bairro. Não é o modelo ideal, mas, de repente, o pai aceita, resolve o problema. Certo. Isabel, voltando do ano anterior e mostrando a evolução para esse ano. E para relembrar e para rememorizar. No ano de 2014, uma das coisas aí que mais você teve que responder era em relação ao material escolar e os uniformes, né? E esse ano, né, já começou aí no finalzinho do ano passado, esses materiais já entregues. Por que no ano passado todo aquele sofrimento e questiona a Isabel, por que não chegou, por que vai chegar, quando é que vai chegar, e marcava uma data, não chegava, tal, né? Só para relembrar e para as pessoas entenderem como que as coisas se dão. E esse ano, pelo que a gente acompanhou aí, né, a Luciana que recebe os releases, ela que está temos até fotos, se o Carlos André mais atenta, né? Ela tem nos dito que tanto o material quanto os uniformes está tudo já sob controle. O que aconteceu ano passado e por que esse ano está resolvido? Faltou gestão ano passado e sobrou gestão esse ano ou não? É só para te provocar, viu? Não precisa. Aí, as fotos que vocês estão vendo são deste ano, dos pais recebendo o material antes do início das aulas, tá? Aliás, lembrando, eu ouço muito no rádio a Rádio CBN, que é a Rádio de São Paulo de jornalismo. Osasco, a Prefeitura de Osasco, não entregou ainda e está previsto a entrega para o mês de maio. Provavelmente por causa de licitação, não sei. Então, eu estava ouvindo essa notícia hoje. Bem, uma das coisas que nós fomos cobrados o ano passado foi a questão de falta de planejamento, quando, na verdade, nós fomos pegos de surpresa. Até o final de 2013, nós ainda tínhamos a intenção de dar o cheque. O cheque não foi criado por nós, mas era algo interessante e que nós não tínhamos intenção de tirar até que, em novembro de 2013, nós recebemos a notícia da condenação. É condenação mesmo que se fala, que o Tribunal de Contas proibiu o cheque. Ele disse que não deveria fazer,
devido à lei de licitação, que é justamente o poder público, a prefeitura, ter que comprar os materiais por meio de licitação, processo licitatório, que abre, que é público, que os fornecedores colocam o menor preço. Como isso aconteceu em novembro, nós tivemos dezembro, janeiro e fevereiro para correr. Um processo licitatório, ele leva mais ou menos 90 dias, entre você descrever o que vai ser comprado, decidir, entrar com o fornecedor, tem que publicar, depois tem todo um prazo. Aí a empresa fura. A empresa pode furar. E aí o que aconteceu? Nós entramos justamente numa época onde todos os fornecedores estavam trabalhando com o Brasil inteiro. E foi exatamente o que aconteceu. Mesmo com o prazo, nós conseguimos em 90 dias, de dezembro a fevereiro, fazer a licitação. Porém, ficamos na mão das empresas aí justamente para entrega, e foi um sofrimento, né? Então, fizemos tudo que... Multamos empresa, corremos atrás, fomos buscar, e mesmo assim não ficou a contento. Até abril a gente conseguiu entregar. Abril nós já tínhamos entregue os materiais. Isabel, o filho do Saldanha faz questão de mostrar o uniforme que ele ganhou aqui na escola. Aqui, puxa, que bom, fico feliz de ver o seu filho, Saldanha. Ele vai na escola, né, Saldanha? Né? Começando agora. Parabéns, Saldanha, pelo filho. Só para mostrar o filho do Saldanha, que está todo contente. Todo contente. Nós vivemos várias situações na entrega do material esse ano. E daí essas empresas que não cumpriram, elas foram multadas, elas têm, por exemplo, vocês podem, por exemplo, deixar de aceitar que elas participem de licitações por um prazo, ou não existe essa lei? Se ela se candidatar de novo, a gente tem que engolir? Existe orientação, sim, do Tribunal de Contas, e nas licitações a gente pode indicar que empresas que foram multadas, não precisa ser aqui no Brasil todo, empresas que não cumpriram o prazo, isso tudo pode ser colocado na próxima licitação. É uma forma que os municípios estão encontrando justamente para poder cercar os fornecedores. Porque muitas vezes nós tínhamos fornecedores que eles ganharam aqui, mas ganharam numa outra cidade. Nós fomos descobrir isso, aprendemos isso a duras penas. Eles foram ganhar em outra cidade maior que Votorantim, com preço maior. Então, eles abandonaram Votorantim e foram para outra cidade. Então, o que a gente fez naquele momento, que foi fevereiro e abril, entre fevereiro e abril, foi planejar já o ano de janeiro. Ele saiu... nós conseguimos com aquela crise. No ano que vem. A gente sabe que muitos autores em gestão falam isso. É na hora da crise que você tem a melhor solução. Então, nós sentamos, planejamos naquele momento, nós planejamos 2015, justamente para que a gente pudesse olhar os prazos, pudesse aprender. Eu procurei ler como é que estava a entrega em todas as cidades do Brasil inteiro, quais os principais fornecedores, quais os fornecedores que eles davam tanto furo no Brasil todo. Mas então, daí, tudo no caso, isso a gente fez. Exemplos de outras cidades, cabe aqui? Se você sabe que em uma outra cidade o fornecedor furou, você pode rejeitá-lo aqui? Tem uma coisa que a gente aprende olhando o Tribunal de Contas com a outra cidade. A cidade que pediu, nós tivemos um exemplo muito típico, um exemplo muito interessante, uma cidade que atrasou, e a gente vai olhar o que o Tribunal de Contas indicou. A cidade fez um material bonito, mas colocou o nome do prefeito pequenininho no canto do caderno. Quer dizer, atrasou a licitação. É o que a gente faz. Você vai lendo quais são os erros das outras cidades para não cometer o mesmo. Por isso, naquele momento, a gente planejou, começou, não dá mesmo os 90 dias, então a gente planejou como ia ser e planejou que nós gostaríamos que no primeiro dia do ano de 2015 o aluno tivesse sim com o material. E desta forma o material, se ele tivesse chegado de uma maneira que não fosse a contento, de qualidade, teria também tempo de devolver, de trazer novamente? Com certeza, porque nós fizemos, é o que vai acontecer agora. No próximo mês a gente começa a licitar o de 2016. Para a gente ter esse tempo, e isso aconteceu. Isso aconteceu, que é a reprova de material ruim, que é olhar o uniforme com mais cuidado, que é olhar o lote que não está contento. E o uniforme de inverno já de 2015, ele já foi pensado? Já está licitado, pronto para chegar. Para receber. Para receber. E como que foi a entrega dos uniformes? Como que os pais aqui, porque nem todos que nos assistem têm filhos que estudam na rede municipal, mas podem estar curiosos, né? Se eu tivesse uma criança de 4 anos, como que você adivinhou o tamanho dessa criança?
Nós fizemos primeiro por estimativa, porque já tivemos o uniforme de verão, né, de 2014, tivemos o de inverno e fizemos uma pesquisa ainda com os pais. Mas quando nós fizemos a pesquisa com os pais, foi justamente para confirmar o que já tínhamos comprado e poder já entrar com o pedido de fazer um novo pedido. Tanto que nós realmente erramos muito pouquinho, né? Poucos pais não chegaram na hora e não tinham o tamanho, até pela experiência que nós fizemos, pela idade das crianças, pelos uniformes que já estavam entregues. Esses casos pontuais, esses pais sabem que eles vão receber, sim. E essas crianças podem frequentar as aulas sem uniforme? Sem, normalmente, porque todas as crianças, São o pai teve... crianças? No universo de 12 mil, né? Não chegou nem a 100 crianças, que o pai foi lá e nenhuma numeração ficou adequada. Às vezes porque o fornecedor ou porque a criança cresceu. Então, nós tivemos isso nos 15 polos, nós montamos uma entrega em 15 pontos da cidade. Então, o pai estava ali próximo e o pai podia ir, experimentava na criança, olhava, trocava. E se não desse certo, nós ficamos com o nome e o tamanho da criança para poder fazer isso, para poder fazer a troca. São aqueles sob medida, né? Praticamente sob medida. Quem não tem na família alguém que não consegue comprar roupa na loja PMG, que precisa ser sob medida, né? Então, a mesma coisa acontece. Mas o interessante foi justamente o pai poder olhar, né? Nossa primeira entrega, a gente não conseguiu fazer isso, a gente não teve essa visão, o quanto isso é importante para o pai. Ele poder trocar, ele poder olhar. E, às vezes, até nós fizemos, foi muito interessante, que quem estava fazendo entrega começou a fazer sugestões. O pessoal ficou tão craque em entregar o material, que olhava e já falava, olha, o senhor marcou o número 10, mas o número 10 está um pouquinho grande, acho que para ele pode ser número 8. Então, foi aquele cuidado com a população e que parece surtir o resultado, porque nós tivemos elogios gratuitos. Porque uma coisa é a gente perguntar se o pai gostou. E outra coisa é a mãe comentar com quem estava entregando que estava contente. Mas eu tenho certeza que esse pai que colocou o número 10, é que ele falou assim, bom, eu estou fazendo o pedido em novembro, esse uniforme vai chegar lá em julho, então já deixa eu pedir maior. Pode ser. Pode ser, mas... A outra coisa que a gente viveu que foi muito interessante é as crianças irem buscar o material. Então, nós tivemos cenas assim inusitadas em todos os lugares, das crianças saírem felizes, achar que era muito material. O Carlos André colocou umas fotos aí também, delas escolhendo, ansiosas. Elas escolhendo. Tivemos alguns episódios exóticos, né? Nós tivemos uma criança que ficou muito feliz, que não via a hora de chegar em casa e desenhar no caderno de desenho que ia receber. Mas a pessoa da secretaria, que é a Mônica, negociou com a criança, dizendo que era para ela esperar começar as aulas. Não sei se a negociação deu certo. Mas nesse caso, a mãe tem que repor daí o material, porque daí não é culpa da Porque não é culpa, mas era a ansiedade das crianças. Então, essa é uma das coisas que a gente fica feliz, né? Quando o Wellington perguntou no começo esse desafio, quando a gente vê que a criança ficou satisfeita, mais do que o pai, é para isso que a gente trabalha para elas. Então, vê-los receber o material, comentar. Nós tivemos a avó que foi buscar para 5 netos e todo mundo teve que ajudar para levar numa caixa. O material ele não é a coisa mais importante da educação. A coisa mais importante da educação é a dedicação dos professores. O ano passado, várias vezes a gente falou isso, inclusive aqui eu falei isso. Não é o material, é a criatividade, é como você vai usar o material. Por outro lado, a falta de material criou, o ano passado, um vácuo muito grande entre os professores, que a gente acha que esse ano está superado. E por falar nisso, neste ano, na semana passada, os professores também ganharam um kit, né? Aí eu queria que você explicasse que kit é esse, isso já foi dado em outras épocas, é aquele kit que fica na escola e os professores pedem para a coordenadora ou não? Como que é? É deles mesmo? Eles levam para casa? Como que é isso? É deles mesmos. Tem as fotos realmente também, a gente pensou nisso. Nós procuramos, como eu disse, olhar quais foram as principais críticas, o que os professores sentiram falta. E dentro da fala que nós tínhamos do professor, porque também essa é uma maneira de planejar, é você olhar o que foi a reclamação, olhar o que realmente e saber avaliar o que é um pedido real e o que é uma mera reclamação ou uma reclamação oportunista. Porque a gente tem vários, vocês são da imprensa e sabem disso, que às vezes a reclamação não é real. Ela é a oportunidade de reclamar. Se soubesse os trotes que a gente recebe aqui.
Vendo isso, a gente percebeu, como professores, até porque a equipe da secretaria é composta de professores. Então, o que realmente fez falta para o professor, que levou ele a reclamar tanto e que era real. Então, como nós tínhamos esse material que chega na escola, nós resolvemos, então, montar o kit que é necessário para o professor. O ano passado nós tivemos, por exemplo, o diário de classe, que é algo que deve estar na mão do professor logo no começo do ano e que também atrasou na entrega da licitação, que para nós foi uma tristeza. Então, este ano ele já chegou na escola com o diário de classe, a gente entregou. Então, os materiais que nós entregamos, eles são materiais que a gente sabe que o professor usa e que é dele, né? São materiais que nós fizemos o levantamento, nós sabemos o que o professor precisa, talvez não seja o ideal, faltou alguma coisa, eles podem fazer novas sugestões, mas nós imaginamos que aquilo, então, é mais ou menos cumprir algo que foi importante para nós e para ele também. E na escola também tem material, além desses que foi entregue ao professor, material de uso coletivo também tem? Os materiais de uso coletivo, estes chegaram antes de todo mundo. Mas daí porque foram nós usados também... no ano passado? Não, nós mandamos de novo. Você assim, passou por situações, assim, não só com a gente aqui, mas toda a imprensa, né? Esse ano você está esnobando, né? Pelo que eu estou vendo, né? Na verdade, o que a gente fez foi preparar a escola para a primeira semana de aula. Então, os materiais coletivos foram entregues em janeiro, eles já chegaram na escola, os materiais deste ano. Nós ainda, se a escola precisar, nós temos mais materiais. Preparamos, então, o material do aluno, para que o pai já pudesse pegar, o pai também pudesse ver, o pai também, a criança pudesse receber o material, que hoje tem que ser levado para a escola, porque a forma de organização desse material é muito particularizada de professor para professor. Tem professor que deixa com as crianças, tem professor que guarda no armário, então é a negociação agora com a família. De qualquer forma, tem que levar tudo para a escola, tem pai que já pôs nome, tem pai que não. E ainda o material do professor. Não é que eu estou esbanjando, eu estou cumprindo uma necessidade que fez falta o ano passado. Como eu disse, isso não é o mais importante. Mas esse kit do professor já existia antes? Não era divulgado? Não, ele não chegava como kit, ele chegava um material na escola. Na escola era dividido? Na escola era dividido. O que a gente fez foi carinhosamente, se os professores entenderem assim, foi já entregar na mão de cada professor. Isabel? E um detalhe importante do kit dos alunos é que também vocês se preocuparam em adquirir os materiais que eram possíveis reciclados. É isso? Isso a gente tem vontade de que seja em tudo, mas o que a gente pode colocar na licitação, porque a lei de licitação também é meio exigente, se você tiver só uma ou duas empresas que fazem determinados materiais, não é considerado daí algo que seja competitivo, e nós levantamos, e 3 empresas do Brasil produzem alguns materiais com material totalmente reciclado. Então, a gente colocou isso como exigência, né? Assim como o lápis de cor que nós compramos, ele é de madeira de reflorestamento. Então, e é bom o lápis? É bom o lápis, é bom. Não é daqueles de qualidade que você boa. aponta, ele racha não é. Assim, fica o grafite no meio. Não, ele não é. Então, a gente conseguiu, né, com isso, e ainda nós temos algumas dicas de melhorar ainda mais essa qualidade. Então, a gente tomou esse cuidado e achou que foi importante, né? Embora, como eu disse, o material não é a coisa mais importante da educação, né? E a gente também começou uma campanha entre as escolas de não desperdício de material. Não é que a gente não quer mandar, a gente quer que se pense também na preservação da natureza, na economia, na produção de lixo, que também são coisas importantes para a escola trabalhar. Isabel, retomando as tristezas de 2014, pensando nas alegrias de 2015, com toda essa organização e com tudo isso que claramente está funcionando, está dando certo, que a receita é óbvia, né? É planejamento, isso você e a sua equipe está fazendo, e tempo. Aquela questão que muito você teve que responder também em relação ao cartão. É uma coisa superada mesmo, já está provado que da forma que está, funciona, ou existe alguma possibilidade disso voltar a ser estudado. Digo isso por quê? Porque Sorocaba,
que tem a mesma, inclusive a mesma linha política, os dois prefeitos são mais do que amigos, né? Optou pelo cartão. E esse foi o comentário quando chegou a notícia de Sorocaba, né? É passado, eu sei que é passado, você deve estar até pensando assim, pô, vai ficar lembrando de coisa lá, mas a gente sabe que existe aí a curiosidade, né? Então, queria que você retomasse isso. Um time que está ganhando não se mexe, né? Ou não, ou Olha, mexe. quando você me conta a história de Osasco, então a gente de novo já tem que começar com esse planejamento, porque o que nós queremos é o material na mão das crianças. Isso. Acho que é isso que todo município pensa, é o que todo mundo almeja para que a gente tenha um ano letivo de sucesso. O que nós fizemos esse ano mostrou que foi, né, acho que modéstia à parte, está sendo um sucesso. Nós temos as crianças que ainda não pegaram o material, mas não chega a 10% da rede. Então, quase nós entregamos mais de 10 mil kits. Se isso deu certo, a nossa chance de fazer novamente é mesmo o time que está ganhando não se mexe. O cartão, nós tivemos sim a possibilidade de estudar o cartão, e o que acontece é que nenhum município teve isso ainda aprovado pelo Tribunal de Contas, nenhum município. Nenhum município que implantou já teve a resposta do Sorocaba? Mesmo Sorocaba, porque Sorocaba está implantando agora. Porque o que acontece numa implantação? Você implanta um modelo e o Tribunal de Contas avalia no ano seguinte se o que você fez estava certo, ou não. Faz uma recomendação ou não. Ou já diz, olha, você não pode fazer mais. Então, a gente está vendo Sorocaba com a possibilidade do cartão, mas a gente ainda não viu ele funcionar, embora nós torçamos para que dê certo. A gente só vai ter certeza que funcionou no final do mês, né, se as crianças estiverem com o material, que é o que todo mundo quer. Se o modelo que nós fizemos este ano foi um sucesso, a chance da gente continuar com ele mesmo é grande. Porque, afinal de contas, nós atendemos todas as solicitações do Tribunal de Contas, compramos material de qualidade e as crianças estão com material no primeiro dia. Já sabemos o que pode, de novo, criar alguma dificuldade para superar, então nós não teríamos que arriscar com o Tribunal de Contas, porque muitas vezes aquele modelo que parece o ideal, que incentiva o comércio, ou então não é aceito pelo Tribunal de Contas, e a gente ainda não viu ser aprovado de Sorocaba. Se for aprovado e der certo, dá para repensar. Porém, eles já estão nos perguntando como a gente conseguiu fazer isso tudo aqui em Votorantim, embora a logística de Sorocaba seja muito maior. Muito maior. Mas a gente não viu o cartão ser aprovado. Nós temos 2 ou 3 cidades e a lógica do cartão é a mesma. Você não consegue fazer a licitação grande. Então, isso o Tribunal de Contas questiona, que é o menor preço, é a concorrência pública. Então, por isso o cartão ainda não foi avaliado e nenhum município apresentou dizendo aqui deu certo. Com certeza, a hora que o município tiver isso aprovado, o modelo aprovado, todos os municípios querem o melhor para os seus alunos. Neste momento, o melhor tem sido o que Votorantim fez. Tudo bem. E com esse sucesso que foi esse ano, não vai se questionar, né? Porque se não tivesse sido sucesso, poderia haver um questionamento. Olha, tá vendo? Se fosse o cartão, talvez a gente já tivesse resolvido, né? Então, nem esse argumento é possível ser dado, porque o material já foi realmente entregue. A nossa chance de mudança ela é muito pequena, né? Ela só vai acontecer porque a logística, o envolvimento também que eu tive que ter com o pessoal da secretaria, inclusive toda a secretaria parou, né, na semana do trabalho, outros colaboradores de outras secretarias vieram nos ajudar, as escolas nos ajudaram, até agradeço publicamente todo esse pessoal que se envolveu na entrega do kit, que largou seus afazeres, os diretores de departamento da Secretaria da Educação, todos deixaram o que é sua rotina normal para poder entregar, para poder estar com a população. Então, se o cartão for melhor do que isto, mas isso aconteceu em uma semana e todo mundo já voltou para a sua rotina de trabalho e os pais estão com o material. Então, a chance de que a gente mude, ela é pequena perante o que a gente pode vir a ter com o cartão. Então, neste momento, fazer a licitação, preparar, deixar tudo pronto para o próximo ano, para que em janeiro o pai já tenha o material, foi o nosso planejamento que deu certo.
Temos pessoas ligando. Vamos lá, vamos ver quem Até porque, claro que tem a sua relevância, mas a educação não se resume ao kit escolar, né? Então, vamos dar Sim, sequência. lógico, tirando aquelas dúvidas, né, que ficaram e dando oportunidade para a secretária Mas estamos aqui em frente à de secretária. poder contar histórias diferentes do que ela teve que contar nos anos anteriores, né? Então é muito melhor falar de coisas boas, coisas agradáveis, né? Bom, o Fernando Correia do Vossoroca manda abraço ao Wellington e à secretária. A Marisa Pompeu do Vossoroca manda abraço a todos nós, está acompanhando o programa. A Cida Cação do Parque Bela Vista manda abraço a todos e boas-vindas a todos nós. Obrigada, Cida. A Maria Rita do Dominguinho, boas-vindas a todos e um abraço à secretária. A Neuza Ribeiro, aqui do Monte Alegre, manda abraço a mim, ao Wellington, a Lorena e à secretária. O Pires, do Icatu, abraço a mim, ao Wellington e à secretária Isabel. Abraço ao Pires e a toda a sua família. A Aline Teixeira, do Vossoroca, manda abraço a todos. A Gislaine Mota, do Parque Bela Vista, não perde um programa, manda abraço a mim, ao Wellington e a nossa convidada. Um beijo para dona Niobe e para o Pardal, né? O filho dela e os filhos dela, 2 filhos para ela, né? E para ela. A Iva Cação, do Monte Alegre, manda abraço a mim, ao Wellington, a Lorena e a secretária Isabel. Júlia Pereira, do Dominguinhos, boas-vindas a todos, parabéns pelo programa, obrigada. Darcy Laureano, do Rio Acima, manda abraço a todos e um especial à secretária. Chico Enfermeiro, da Vila Nova, um abração à secretária, seu vizinho lá. É na Vila Nova que você mora. É seu tio que mora na Vila Nova? Não, o Chico é seu tio. Enfermeiro é meu tio. O Chico Um beijo pro meu tio. Então não é só vizinho. Nós encontramos ele no aniversário da cidade. Eu encontrei com ele. Ele veio aqui também uma vez pegar um prêmio. Ele é a esposa dele. A Márcia Eleodoro, do Dominguinho, nos acompanha. O Hector Henrique, do Parque Bela Vista, manda abraço a todos. Ele é filho da Gislaine. Ele é filho da Gislaine. Ele é filho da Gislaine. Já mandamos um abraço para ele. Neri Laureano, do Rio Acima, abraço a todos, ao Wellington e à Isabel. A Lindinalva, do Jardim Paulista, não perde um programa. Um beijão, Lindinalva. Abraço a Luciana, a Lorena, ao Wellington e à secretária Isabel. A educação não é igual antigamente. Hoje tem crianças que saem da escola sem saber nada. A senhora concorda? Eu concordo que hoje tem crianças na escola que antes não iam para a escola. A gente vive um momento diferente, sim, principalmente na leitura e na escrita. E antigamente nós tínhamos um nível de repetência muito grande e um nível de crianças que desistiam da escola. Então hoje a oportunidade é que todas as crianças venham, é que todas as crianças possam aprender e que todas as crianças saiam da escola com um mínimo necessário ou com o máximo que elas conseguem aprender. Como a gente vive, sim, a progressão continuada, a gente vive mudanças na educação, então a gente... O ensino municipal também é educação? Não, nós ainda temos a reprovação no ensino municipal, temos. Em Votorantim, todas as crianças até o 5º ano é municipalizado? Todas as crianças até o 5º ano estão na rede municipal. Então, é o nosso fundamental séries iniciais. Então, as chances dos alunos de Votorantim chegar no ensino fundamental 2 sem ler e sem escrever é bem menor. É bem menor. Elas reprovam. É bem menor. Quando alguém fala que elas não estão sabendo nada, é que muitas crianças que a gente vê que antigamente sabiam tudo, eram crianças, às vezes, de um nível social mais alto, ou crianças que... a gente não vê hoje essa questão da reprovação da criança desistindo da escola porque não lê e escreve. Todo mundo continua. Agora, a gente também teve mudança nas formas de alfabetizar. E, às vezes, a gente tem aquela saudade da cartilha, o que é um erro, que às vezes a gente achava que todas as crianças estavam sabendo ler e escrever e elas também não estavam. Assim como hoje, antigamente também tinham crianças que sabiam sem ler e escrever. O que a gente tem, muitas vezes, são crianças que têm muitas dificuldades, porque ela vai terminar a sua escolarização lá aos 14 anos. Mas tudo que nós podemos fazer, e Votorantim é uma cidade que tem se destacado nos níveis de alfabetização, que é uma criança sair lendo, nós estamos cumprindo. O que nós temos em alguns bairros, às vezes, com crianças com mais dificuldade.
Até crianças, questão de cultura familiar. até questão de cultura familiar, situação financeira, muitas vezes o próprio empenho, porque a gente também antigamente as famílias davam mais valor à educação, à escola. A gente tem, não é a escola que mudou, a sociedade inteira mudou. Então, dar esse valor imenso, hoje não é só a escola que ensina, a escola ensina, a internet ensina, a televisão ensina. E muitas vezes a própria família não é tão firme hoje com as crianças, mas eu concordo com a pessoa que perguntou que talvez a gente não visse tanta criança sair com menos aprendizado, porque nem tanta criança ia para a escola como ia hoje. Hoje é 100% de crianças na escola, é obrigado aí. A gente não ouvia falar que criança com deficiência ia para a escola. Então, às vezes, a gente não via falar que criança com dificuldade... Os pais não eram obrigados, né? Não era obrigado. Criança com dificuldade de aprendizagem ia para a escola. Quantas crianças desistiram no meio do caminho pelas grandes dificuldades de aprendizagem que tinham? Hoje não, está todo mundo na escola. E não é só ler e escrever. O mais importante é ler, escrever e calcular. Mas tem um monte de coisa que a criança está aprendendo. Isabel, eu estou aqui me recordando, eu trabalhei 2 anos em Sorocaba como auxiliar de educação. E na época eu participava de um projeto que ia em várias escolas, que é a Escola Saudável, que ainda existe lá, né? E eu ia em escolas estaduais e municipais lá de Sorocaba. Na época o programa era aberto a todas as escolas até 10 anos. E em um período, um determinado tempo, começou-se a ter uma preocupação especial com a merenda dos alunos dos bairros onde percebiam-se que as crianças vinham sem se alimentar para a escola. Foi feita uma pesquisa juntamente com o posto de saúde, até nosso projeto participou desse programa, e constatou-se as deficiências nutritivas daquelas crianças e passou-se a incrementar na merenda, né, ovo, por exemplo, ou algum outro alimento que pudesse suprir aquilo que faltava, aquela deficiência naquela criança, para que daquela forma ela conseguisse alcançar um nível de aprendizado maior por estar com a parte física mais equilibrada. Isso existe ainda na rede estadual ou municipal? Só na municipal não existe? Como que funciona? É importante hoje ou não é mais necessário? Ainda é necessário. Nós temos ainda muito pouco do que era antigamente, mas alguns lugares que a merenda é aquilo de principal de refeição das crianças. Só que hoje a gente tem uma orientação que também vem do governo federal, vem do Plano Nacional, do PNAE, que é o Plano Nacional de Alimentação Escolar. Este é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Este programa, que é nacional, ele tem uma orientação no cardápio para todas as crianças em determinada idade. Então, tem toda uma orientação que é feita por nutricionistas, olhando como se todas as crianças tivessem alguma dificuldade. Então, isso é importante para todas. Agora, é lógico que em alguns bairros, aí a gente tem uma equipe que trabalha com merenda, o que vai acontecer é que as crianças vão comer mais, vão comer em horários diferenciados. A gente ainda tem todo aquele carinho da escola de perceber que se a criança chegou com fome, embora todas as nossas escolas pela manhã ofereçam café da manhã. Então, diferente do que acontecia antigamente, toda a merenda escolar da rede inteira, estadual e municipal, é pensada de uma forma que um cardápio que supra as necessidades das crianças. E é lógico que de escola para escola vai haver ainda esse cuidado, esse carinho naquilo que seja a necessidade. Pode acontecer que uma criança que chega para tomar um café da manhã não seja o suficiente para ela esperar até as 10 horas da manhã. As escolas têm esse cuidado. Pode ser que em algum bairro que a previsão de merenda era um prato de refeição às 10 horas, não seja suficiente, elas comem 2. E a gente tem atendido a todas essas demandas. Dizer que existe um diferencial na merenda, não, porque tem essa orientação que é para o município todo, levando em consideração a necessidade de todas as crianças. Isso tanto faz ser parcial ou integral? Tanto faz ser parcial ou integral. Existe um estudo de todos os cardápios. Não só existe um estudo, como existe a orientação também que vem do Programa Nacional. E nessa orientação, eu posso estar enganada, mas parece que inclui aí a possibilidade de adquirir alimentos de cultura familiar, né, de agricultura familiar da região.
Na verdade, é uma obrigação do programa. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele destina verba, orienta os cardápios, que são adaptados de município para município, mas também existe uma obrigatoriedade da aplicação de 30% disso na aquisição do que a gente chama de agricultura familiar, né, que são os produtores da cidade ou da região. Então, com a possibilidade também de incentivar o agricultor local e ainda ter insumos de qualidade. E a gente está cumprindo com tudo isso. E os insumos são de qualidade? São de qualidade. São. Aqui nós temos na região, nós temos muita colaboração de Piedade, né, de Araçoiaba e de Biúna, que são os nossos fornecedores principais. Porque também é dentro deste cardápio, olhando o que é da época e ainda olhando este fornecimento dos agricultores. É quase sempre por cooperativas, mas a gente tem os agricultores de Piedade. Aqui em Votorantim, tanto Piedade quanto Votorantim quanto Sorocaba. É mais o pessoal de Biúna, Araçoiaba e Piedade que fornece. Isabel, agora entrar na área aí que você é pesquisadora, que você se dedica bastante na sua vida acadêmica. Agora trazer isso para a prática, para o nosso dia a dia. A inclusão escolar, a educação para os deficientes. Como que se dá na realidade no nosso município? Eu vou ter 5 minutos para falar ou posso ficar um tempão? Ixi. A Nítica, ela é especializada. Não, Né? sim, especializada nisso. Mas a grande curiosidade é saber da prática, do dia a dia, né? Na verdade, ser especializado é encarar mais ainda os desafios. Não é fácil fazer a inclusão, porque quando a gente pensa na criança, quando nós falamos de inclusão, vamos deixar claro que nós estamos falando de crianças com deficiências. Sim, não... Crianças com deficiências mais graves, crianças que não enxergam, que não falam, que têm dificuldades intelectuais, têm dificuldades motoras. E é um desafio. Colocar em prática toda a colocar a sua teoria, em prática, né? Exatamente. É provar que tudo aquilo que você estudou, divaguei, porque é muito fácil também ficar na faculdade. É mais fácil ficar na faculdade ensinando do que você colocar isso em prática, porque o desafio ele acaba na mão do professor também, e dos na colegas escola, também, né? dos colegas, da equipe toda. E o que a gente tem hoje é que todas as mães também estão procurando a escola. Então, quando eu comecei, não vou dizer quando, há algum tempo atrás, nós tínhamos, assim, raros casos das crianças com deficiência mental leve, que tinham dificuldade de aprendizagem, procurando pela escola. Depois nós fomos vendo isso, aumentar essa procura. Hoje a gente tem casos na própria rede municipal de crianças muito graves, que têm problema para se alimentar, que usam sonda e que têm direito à matrícula. É lei, né? É lei. A criança tem direito a essa matrícula e ela só vai sair da escola se a própria escola conseguir um outro lugar que se prove que seja melhor para ela. Independente então, desse professor estar preparado para receber esse aluno ou não? Independente, porque o que a formação acadêmica fez nos últimos anos é dar um mínimo de preparo para os professores. Quando eu comecei a lecionar, ou melhor, quando eu comecei a trabalhar como professora, poucas eram as professoras que trabalhavam com crianças com deficiência. E as crianças iam para a classe especial. Depois de 10 anos para cá, o curso de pedagogia, os cursos de formação de professores são obrigados a oferecer a discussão de inclusão e oferecer um mínimo de dados. Então, isso acontece com todo professor. Todo professor sabe que ele pode receber uma criança com deficiência. Mas, como você disse, a criança não é do professor, ela é da escola. Então, é um desafio para a equipe toda. Mesmo assim, a gente conseguiu implantar aqui em Votorantim, de novembro para cá, os cuidadores nas escolas, que é uma pessoa específica que tem recebido treinamento e que vai ajudar a escola no atendimento dessa criança. Novembro último agora. Novembro agora. Né? E nós tem começamos... um cuidador para cada criança? Não. O cuidador, na verdade, ele é destinado para trabalhar, porque não é ele que trabalha pedagogicamente. Ele ajuda a escola no atendimento de até 3 crianças, salvo casos que são mais graves. Mas essa criança não passa a frequentar uma creche, uma instituição que vai cuidar dela do que uma escola?
A partir do momento que ela tem um cuidador Às ali. vezes faz as duas coisas, né? Quando a gente pensa na inclusão, a gente pensa na criança na escola. Com todo mundo. Regular. E ela pode optar por um outro período e ir para a escola especial. Isso, a gente tem esses casos que são casos de crianças que estão em outro período e vêm para a escola regular. Mas o que acontece? Então, nós temos caso da criança que precisa de alguém para ajudar na alimentação, para levar no banheiro, ou que não pode ficar sozinho o tempo todo. Então, aí a gente colocou o cuidador. É um concurso diferenciado quando você Não, chama? nós fizemos uma contratação. Fizemos uma contratação são justamente. São pessoas que estão vindo de uma equipe. Foram... Neste momento, nós já colocamos 18 cuidadores nas escolas. São quantas escolas? Que estão com alunos. Essas já todas 18 escolas. As escolas que têm alunos especiais? Não, ainda não, porque a demanda é maior. A demanda é maior. Você chamou de alunos especiais? Como que tem uma maneira... Normalmente nós chamamos de alunos com necessidades educacionais especiais, porque é o que a legislação fala. Eu acho que a melhor nomenclatura é alunos com deficiência, porque as últimas legislações falam aluno com deficiência. Não tem problema nenhum falar que o aluno... Então nós temos 18 não gosto muito do especialzinho, hoje. Né? Temos 18 cuidadores, 18. Então, nós temos um caso do cuidador que está ajudando uma escola que está com 3. Mas temos caso que um cuidador é para uma criança. E temos demanda. Temos demanda ainda. Então, falta cuidador ainda. Está faltando cuidador. Vai ter mais? Vai ter mais. A gente já está na contratação, já está procurando contratar mais. O orçamento quanto mais, é assim, agora, quanto Isabel, mais você oferece você não serviço... O Cláudio vai brigar comigo, porque toda vez que eu cobro aqui, ele briga comigo, né? Assim, esse trabalho, né, é de extrema importância, esses cuidadores, ou eu estou me informando pouco, né, às vezes estou lendo pouco, estou vendo pouca notícia, mas não é um trabalho que precisa a população saber que a secretaria está praticando. Porque, na verdade, a minha pergunta foi no sentido de cobrar, entendeu? Vou ser sincero para você, porque eu estava imaginando que não havia nenhuma ação voltada a esse público, né? E você vem me dizer que tem 18 pessoas contratadas para cuidar de crianças e vai contratar mais, né? Não falta um pouco de comunicação? Sabe o que Não é nada com você, hein? Ele é bravinho, amanhã ele liga nervoso para mim. A gente ainda não divulgou, porque nós também começamos. Olha o que acontece. Poucos foram os municípios. Poucos são os municípios que começaram com o cuidador. Sorocaba começou com um modelo, não deu certo. A gente tentou um outro modelo aqui, não deu certo. E aí, em novembro, que a gente conseguiu terceirizar o serviço, também foi por licitação, chama empresa, então teve todo um processo. Com essas coisas boas. Então nós queremos, em novembro nós começamos, nós queremos que dê certo, queremos que os cuidadores vão para a escola, se integrem, que os diretores, queremos ver o sorriso dos diretores, dos pais, contentes, para a gente ter certeza que é um projeto que deu certo. E o que aconteceu, que nós entramos em novembro, dezembro, janeiro, nós começamos a aula essa semana. Porque existe um período de adaptação. A criança está recebendo alguém que ela não conhece. Este profissional é diferente porque ele é uma pessoa estranha à equipe ainda. Então a gente tem um processo de adaptação com os cuidadores para a gente realmente anunciar que o Votorantim deu certo. Agora, a gente também está contente, né? E tem demanda. Tem uma outra coisa também que é muito interessante, que eu fui completar a fala. Quando você começa um serviço bom, você cria demanda. Então a gente já tem. A creche é boa. Antes era para 1.000, agora tem 3.000 procurando. Tem gente tirando da escola particular e colocando. Então a gente sabe que isso cria uma demanda positiva, mas que a gente quer dar conta, porque senão eu também anuncio uma coisa que não deu tão certo, que eu ainda não consegui colocar em todas as escolas. De qualquer forma, algumas crianças que precisavam muito. Sem dúvida. E porque também tem critérios. Tem critérios porque a gente tem que pensar que o melhor para a criança é ela se enturmar com o grupo. Então, a gente tem tomado esse cuidado que não é para a criança ficar dependente. Inclusão
é a criança estar com os colegas. Com os colegas. É a criança com deficiência poder ficar com os colegas. Se eu tenho alguém cuidando, aceitar, e a equipe aceitar. E ajudar, né? Ajudar. Nesse cuidado, então, tudo isso a gente está olhando. Se eu tenho alguém o tempo todo tomando conta dela, e às vezes é mais difícil até da gente convencer a família disso. Às vezes a família acha que a gente simplesmente não quer colocar o cuidador. A minha fala de especialista, às vezes, é difícil para a mãe. Eu estou dizendo que a criança não precisa. Ela é uma criança com síndrome de Down, que tem grande chance de se sair bem com a equipe, tem uma equipe dedicada, tem auxiliares de educação super dedicados, mas tem alguém dizendo, não, ele é deficiente, ele precisa de um cuidador. E não é sempre que precisa. O nosso esforço, o esforço da equipe, da escola, tem que ser para que essa criança viver em sociedade, não com alguém o tempo todo tomando conta dela. E às vezes a mãe, com razão, não tira a razão da mãe, às vezes que está morrendo de preocupação, essa é uma experiência que eu tenho também, e a mãe quer, não, mas eu ouvi dizer que é lei, que precisa ter, então a gente vive todo esse processo de adaptação. Mas eu acho que ficou a chance, então, da gente fazer o barulho, mas depois, quando a festa estiver pronta. E a minha intenção aqui era a intenção de provocar a discussão, né, para que a gente pudesse caminhar nesse trabalho que a Secretaria vem caminhando de se organizar, né? Que já mostrou na questão dos materiais, dos uniformes, que se organizando a coisa acontece. Então, foi nesse sentido a provocação. Isabel, vou entrar numa outra questão aqui, porque senão vão achar assim, só porque você foi professora da minha filha, que você vem aqui, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? E não é bem assim, as coisas estão aí e têm que ser questionadas. Eu brinquei aqui, né, que vocês são unidos, né? Por causa do Klaus, você já veio na defesa tal, e tem que ser mesmo. Você tem a colaboração, a parceria de outras secretarias quando necessita em relação à educação, digo na estrutura, na questão do entretenimento, da saúde, enfim. Existe essa divisão aí, essa participação das outras secretarias? Já vou adiantar a outra pergunta que você já completa, porque se a secretaria, você vai falar que são unidos, que todo mundo ajuda, tal, nunca se viu tanto mato nas escolas de Votorantim. E por qual é a secretaria que limpa, que corta esse matagal todo, que não está fazendo isso? Interessante, o jornalista é uma coisa interessante, né? Sei Você lá, rodeou para perguntar da capinação das escolas. Então eu vou rodear para responder. Bem, nós somos unidos, sim. Eu acho que a gente vive bem este grupo. Nós fazemos projetos juntos, então se eu começar aqui a contar os projetos que nós temos, porque a educação ela não pode ser isolada. Ela vive de ações em parceria com outras secretarias. Algumas são mais comuns à nossa relação. Eu tenho muita relação com a Secretaria de Esportes, nós temos vários projetos em comuns. Meio ambiente, que é uma relação que a gente tem muito boa de planejar junto. Então, nós temos muito que acontece. Cultura. Não dá para ser, tivemos grandes projetos, mas parceiros. Mas como o Ângelo Veiga chegou agora, você não teve tempo de conversar com ele. Calma que eu vou chegar no Veiga, sim. Também com a saúde, nós temos projetos. Então, são projetos, são planejamentos. Tanto que, como eu comentei, na entrega do material, todo mundo me emprestou funcionário para a gente poder entregar. Assim como quando a gente pode, a gente sempre colabora. Agora, o que você está querendo me perguntar é sobre a estrutura, que é o grande desafio da educação em termos de colocar as estruturas, né, das escolas, em termos de manutenção, dia a dia funcionando. A capinação ela é um desafio para a cidade inteira. Ela não é só um desafio chuva, né? Nesse momento de chuva. E nós temos um serviço terceirizado que não está muito a contento, além da colaboração de outras secretarias. De capinação também. Uma empresa terceirizada. Nós temos uma empresa terceirizada que, na verdade, cuida das nossas escolas e que não acompanhou. Não cuida das nossas escolas. Ela cuida mais ou menos. Eu posso falar. A senhora não pode, mas eu posso. É que ontem nós estivemos na Câmara Municipal e teve uma frase do vereador lá que foi muito engraçada, assim, o mato está mais alto do que as crianças.
E hoje a TVT mostrou uma escola também, que até o Cortez reproduziu aqui no programa dele, e realmente o mato está mais alto que as crianças. A gente pôde ver ali. Pois é. Imagina que eu não queria que isso acontecesse, porque afinal de contas as crianças estão chegando bonitas de uniforme novo, cheia de material. Eu sou a pessoa que menos queria que isso acontecesse, mas a gente não deu conta, a empresa não deu conta, mas nós montamos hoje uma força-tarefa juntamente com o prefeito e com o seu Ângelo Veiga, da Secretaria de Serviços Públicos. Da Secretaria de Serviços Públicos, e mapeamos novamente, porque existe sim um cronograma. Metade das escolas já foi capinada, mas também a gente teve uma curiosidade. Da metade que foi capinada, as que foram capinadas na primeira semana de janeiro já estão com mato alto de novo, porque precisa ser muito... ter uma logística, que isso que acontece na educação, que às vezes as pessoas não entendem. Quando você fala na educação, você fala para qualquer empresa, às vezes a empresa não entende isso. Você está falando de 50 lugares, você está falando de 50 lugares enormes para capinar. Então, quando a gente fala, que nem para mim hoje já ter 30 escolas capinadas, é mais que 50% das escolas. Mas justamente tem escolas que não foram, tem escolas que estão com mato alto, por isso a gente refez hoje um cronograma, essa parceria com as outras secretarias. Você acredita que até o final do mês de fevereiro está regularizado? Eu acredito que até sexta-feira. O nosso empenho é sempre para até o final de semana. Tanto que hoje, a escola que apareceu ao meio-dia na TVT já estava capinada ao meio-dia. Eu não vi essa matéria. Ela apareceu na verdade. justamente porque ela estava na programação, e ontem a gente adiantou a programação, mudou de lugar, mas a empresa acabou chegando lá às 8, depois que a TVT saiu. E exatamente quando ela estava aparecendo na televisão, ela já estava capinada, o que deixou os pais não estavam muito contentes, né? Até fizeram esse comentário. De informática, a gente publicou na Gazeta e naquele dia já foi capinada também. Porque o que a gente tem feito é correr. A gente fez um cronograma, nós priorizamos primeiro as creches, depois as escolas onde o mato cresce demais, as escolas que têm matos em volta, mas a empresa acabou não se saindo muito bem, e agora a gente colocou a equipe da prefeitura. A intenção de você ter serviços terceirizados é a possibilidade de que essas equipes possam trabalhar em outras frentes. Então, era o que estava acontecendo. E a própria Secretaria de Serviços Públicos a gente já tinha feito essa programação, não com a Secretaria, com a empresa. A empresa não deu conta, a gente é obrigado a tirar de algum lugar para poder correr e atender a cidade inteira. E além da questão educacional junto aos alunos, né, que isso a gente sabe que acontece, como que está sendo a questão da prevenção à dengue nas escolas? Quem é responsável pela escola, para que aquela escola não seja um local de procriação do mosquito? A Secretaria de Serviços Públicos? É a diretora? É a professora? É o pai do aluno? Quem que é? Não, a escola, nós temos uma coisa interessante, que ela já vem numa dinâmica de entender a prevenção que ela tem que fazer com relação à dengue. Então, nós temos duas ações. Uma que é educacional. Nós participamos, junto com a Secretaria de Saúde, da orientação. Essa orientação é passada para a escola, e a gente tem um trabalho que é da coordenação pedagógica junto aos professores de orientação. Mas, além disso, nós temos dentro da escola ou o auxiliar de serviços gerais, ou os inspetores, o próprio pessoal que presta serviço, que também tem que olhar a escola, para que ela não tenha o criadouro, para que ela também entre nesse plano de prevenção dentro do prédio, dentro do próprio municipal. Quer dizer, são várias ações. É a lembrança do recado que vai aos pais, que é um projeto educacional, precisa ser feito com a população inteira, quanto é a ação da própria escola de olhar o seu prédio, como que está indo. Né? Por isso chamou a atenção, né? A capinação fez falta aí da gente brigar. Porque acaba acumulando recipientes que acumulam água, né? O mato acaba encobrindo uma tampinha de refrigerante, um pacotinho que ficou ali, aquele plástico que acumula água. Então, não adianta dizer, mas mato alto não procria mosquito. Mato alto faz com que mais lixos fiquem depositados. Às vezes coisinhas pequenininhas que não são visíveis, mas que estão ali acumulando água, né? O que a gente tem de resultado, muito do que acontece na escola, a matéria da TVT, é que a própria população também vai aprendendo com a escola que ela não pode jogar lixo em volta da escola. Então, a gente tem feito isso, a gente já teve, próximo da sua casa, a gente teve
um plano bacana, um projeto envolvendo na Vila Garcia, envolvendo a comunidade, para a própria comunidade entender que ela não pode jogar lixo em qualquer lugar, que qualquer lugar é perigoso, mas em volta da escola ela ainda coloca as crianças em risco, independente de estar limpo, do mato alto ou não. Sim. Então, o que a gente percebe no entorno das escolas é o mato, mas também que a gente tem assim, um número de lixo muito pequeno. E a gente está trabalhando para que isso não aconteça. E amanhã os serviços públicos entram em várias escolas, né, junto com a empresa, para a gente dar conta aí. Vou ler aqui os últimos recados, o programa já está caminhando para o fim. O Wellington está inquieto, porque agora nós temos um gerente, que é o Rogério Bolinho, que nos obriga a cumprir o horário, inclusive obriga o chefe, então a gente tem que correr. O Mário José, do Vossoroca, manda abraço ao Wellington, a mim e à secretária. Maria Bueno, da Vila Guilherme, nos acompanha. Ivania Morim, da Barra Funda, abraço a mim, a Lorena, ao Wellington e a Isabel, que ela admira muito. Ivania Morim. Ângela Maria, da Vila Guilherme, nos acompanha. Eliana Santos, da Vila Garcia. Aí ela tem uma crítica, aliás, ela tem 3 críticas às falas da senhora. Vamos lá. Ela fala assim, gostaria que a senhora falasse sobre o suco artificial na merenda da escola, sobre o aluno que está na 3ª série, que não é alfabetizado, passa por bullying e a professora não tem paciência, e sobre a pulverização contra a dengue nas escolas. A senhora conseguiria resumir rapidinho essas 3 questões? Bem, quanto ao suco artificial, eu acho que a gente já falou da qualidade da merenda, e o suco que é dado na escola, ele tem uma classificação que isso é permitido, porque senão a gente nem receberia dinheiro do Programa Nacional. Então, embora ele pareça artificial, ele é um suco diferenciado que é permitido. Com relação à ação da criança que sofre bullying, é difícil a gente conseguir apontar assim, sem saber exatamente qual é o caso, porque qualquer denúncia que a gente receba, qualquer denúncia por e-mail, mesmo aqui, eu já vou me preocupar em saber o que está acontecendo com relação a uma ação pedagógica. Se essa pessoa quiser ligar novamente, ela pode ligar, deixar o telefone que a gente entra em contato. E sobre a pulverização em volta das escolas, ainda a gente está cuidando da capinação, e esse faz parte de um projeto maior junto à Secretaria da Saúde, né, na prevenção à dengue. O que a gente fez, a gente acabou de detetizar a escola por dentro, está limpando para tomar esse cuidado dentro de um projeto maior, que é a dengue, que é um projeto municipal. Né? Esse cuidado todo não é só com as escolas, mas com o município todo. A Diva do Jataí, abraço a Luciana, ao Wellington e a secretária. Por que não podemos contar com aulas a mais como um reforço? Nós temos o reforço escolar e temos as escolas em tempo integral. Né? Todas as crianças de 5º ano, nós temos 17 escolas hoje que as crianças têm um reforço a mais. Temos o reforço escolar para as crianças que necessitam, e ainda temos o PROAME, que são os 4 projetos, né, 4 bairros que têm as crianças que também podem ter ainda algumas aulas a mais. Então, acho que a gente tem algumas possibilidades, não sei exatamente qual a demanda dela, o que ela gostaria. Também fica o nosso telefone à disposição. O Jura, da Vila Nova. A administração passada construiu 7 creches, e essa nova administração, quantas creches vão construir? A proposta do nosso prefeito, né, nós entregamos 2 obras, que não começou conosco, mas já foram entregues em funcionamento. Temos a creche do Green Valley, que está terminando. Há uma adaptação de creche que nós estamos fazendo na Escola Maria do Rosário. Já temos previstas mais 2 creches e uma no Serrano. Então, nós vamos terminar, se tudo der certo, e vai dar, com 8 creches construídas no nosso governo. A Roseli, do Jataí 2, pretende fazer concurso para educação especial, e ela mandou um abraço a todos. Se for demanda, sim, nós temos necessidade de mais professores, então a gente está prestes a lançar o concurso para PEB 2, né? PEB 2 é o professor de educação física e professor de educação especial. O Mané da Sucata, da Barra Funda, obrigada pela audiência. Manda um abraço a mim, a secretária, e especial para o Wellington. Um abraço para o Mané. O Mauro Dias, da Vila Nova, manda abraço a todos. O Fernando Rodrigues, do Vossoroca,
Não seria mais viável colocar uma pessoa para fazer a manutenção diária de capinagem nas escolas? É uma sugestão dele. O Ricardo, do Vossoroca, abração a todos e vamos colocar capivaras para limpar o mato das escolas. Vai assustar as crianças, né? Essa daí é a sugestão do vereador Eber, hein, que ele falou ontem na sessão. O Ralverson, do Jataí. É novo aqui. Seja bem-vindo, Ralverson. Em uma sala com uma pessoa especial, qual é o número total de alunos que podem ter na sala? Boa pergunta. Na verdade, não existe mudança para os módulos. Né? Então, o módulo de educação fundamental, hoje ele é de 25 a 30 crianças, e não é por ter uma criança especial que isso muda. Né? Então, continua sendo o mesmo número. Ela é um aluno que faz parte do módulo completo. Não existe diminuição de alunos por ter uma criança especial. O primo Fidêncio, pela internet, manda boa noite a mim, ao Wellington e à secretária. Ele diz que a Avenida Carlos Mariano está apagada no escuro, no breu. Então, primo, agora a iluminação pública é municipalizada. Nós recebemos aí uma informação que foi publicada pela Gazeta, que todos aqueles que reclamarem lá no SIC da Prefeitura vão ser atendidos rapidamente. Parece aí que já 500 pessoas foram atendidas, 500 postos foram trocadas as lâmpadas. Então, eu sugiro que faça reclamação lá, caso não seja atendido, volte aqui conosco que a gente questiona, né? E a Cida Turina, boa noite. Gostaria de saber da secretária se o período integral voltará nas escolas. Era muito bom para as crianças. Abraços a todos. Ela é da Vila Nova e ela também questionou se os cuidadores, no caso da educação especial, têm que ter qual qualificação? Bem, o tempo integral, nós reorganizamos ele, então todas as escolas que têm tempo integral atendem crianças de 5º ano. Então a criança fica de manhã na escola e no 5º ano à tarde. Só de 5º ano. São 10 anos de idade. Isso, né? Então essas crianças que estão sendo atendidas, talvez o questionamento seja porque antes não havia um critério de atendimento. Então tinham crianças de 3º, 4º e 5º e a gente criou o critério. Com relação aos cuidadores, é uma exigência que esses cuidadores tenham uma formação que é dada pela própria empresa que a gente contratou. Então, tem a qualificação do conhecimento que ele tem que ter e eles têm treinamento constante, que é dado pela própria empresa, sob supervisão da Secretaria de Educação, que nós temos uma pessoa que é de educação especial, especialista, e acompanha o trabalho do cuidador. A educação integral é terceirizada ou é feita por profissionais da própria? A educação integral, nós temos profissionais da rede, mas também temos o terceirizado que presta serviço para nós. Correto. Acabaram de ser assim as perguntas, Wellington. Quero mandar uns abraços aqui para os meus amigos. Aliás, hoje eu e o Rogério Bolinho, estivemos na Câmara Municipal à tarde e encontramos várias pessoas lá, assessores, amigos. E sempre bom ser recebido de forma carinhosa pelas pessoas. Quero mandar um abraço para o Beto Zen, para o Pedro Klieger, que é o assessor do Joãozinho, né, o vereador João Queiroz, o Marcelo, que é assessor da vereadora Fabiola, o Francisco, que é o Chico, que é da saúde aqui da rede municipal de Votorantim, funcionário aí antigo da prefeitura. Assessoria da Câmara Municipal, o secretário da Câmara Municipal, o Caio, e quem mais? Acho que é só por enquanto aqui. Eu vou fazer o sorteio rapidinho. Vamos sortear primeiro um conjunto para feijão. Conjunto para feijão. Vamos ver para quem vai. Tá aqui Maria Rita do Dominguinhos. Agora 4... um pote de sorvete para cada um. Para cada um. Já vou tirar os 4 aqui, ó. Opa. Aqui. Já tem 4. Só lembrando que quem ganhar o sorvete vai direto lá na Gisele Constantino, ao lado do Laçadão, né? Assadão, e retira seu pote lá. Então não precisa vir até a TV Votorantim. Na Twice, né? Na Twice. Quem vem até a TV Votorantim é só a Maria Rita para pegar o seu conjunto de feijão, que pode ser no horário comercial, das 9 às 5 horas da tarde. Ganhou o sorvete o Mauro Dias da Vila Nova, a Maria José
do Vossoroca, o Pires, meu amigo Pires do Icatu, Júlia Pereira do Dominguinhos e Aline Teixeira. Eu passei dos limites aqui, era 4, saiu 5, mas não tem problema. O Rogério é nosso amigo. Qual que é a última? Aline Teixeira do Vossoroca. E agora um almoço para 2 pessoas no Quintaí. Poxa, tinha me esquecido. Tá aqui, ó. Almoço para 2 pessoas no Quintaí. No Quintaí é um dos que ligou por último aqui. É Halverson. Ah, Halverson. Ele não deixou o sobrenome, mas eu acho que não vai ter outra pessoa com esse nome. Então, Halverson, você pode ir lá no Quintaí, que fica no Jardim Clarice, se apresentar para Keila e dizer que você ganhou aqui o seu almoço para 2 pessoas. tá. A gente vai passar o seu nome para ela e ela te aguarda aí para almoçar. A sugestão é que você vá no sábado aí com um acompanhante, comer as delícias da Keila e sua equipe. Só corrigindo, o Rogério Bolinho me corrigiu aqui. O Caio, ele é diretor-geral da Câmara Municipal de Votorantim, não secretário, né? Bom, eu acho que fomos foi bem esclarecedor aqui o tema hoje, que é a educação. Quero agradecer a toda a nossa equipe aqui, ao Saldanha, que está fazendo uma jornada dupla, porque nós estamos com uma pessoa em férias. Agradecer o Carlos André, agradecer o nosso diretor, o Rogério Bolinho, a Lorena, que está ao telefone, e a Luciana Lopes, que é peça fundamental aqui no debate dos fatos. Luciana, muito obrigado. Despeça, depois eu me despeço da secretária. Obrigada, Wellington, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Obrigada, secretária, por ter vindo respondendo aqui a nossa sabatina, né? Aceitar de pronto, sem muitos questionamentos. Ela foi convidada, ela não, eu vou. Até estranhou, mas terça-feira, será que é o debate? Mas eu vou mesmo assim, o que vier, eu encaro. Então é assim que é legal, eu acho que é assim que a população espera que sejam aí os gestores dos serviços públicos, né? Ficamos muito contentes, a respeitamos sempre muito, porque também achamos que somos respeitados. E eu acho que é sempre assim que funciona, um reflexo, né? Agradecemos aí os nossos telespectadores mais uma vez por estar aqui conosco. Hoje é terça-feira, este programa também é reprisado às sextas-feiras à noite, em nosso antigo horário tradicional. Bom, e aí, todos os programas depois também ficam no YouTube. Nós temos lá o blog debatedosfatos.blogspot.com, onde são colocados aí, e já tem 138 programas nesses 4 anos. Aproveitando aí a sua despedida, convidar outros secretários que possam aceitar o nosso convite e que possam estar aqui, como a secretária Isabel, dando os esclarecimentos, fazendo um balanço do seu trabalho, né? Trabalho que você desenvolve, que você se dedica à nossa população, à cidade de Votorantim. Então a gente fica muito feliz, muito contente. Procuramos, da forma que a Luciana falou, respeitar a todos aqueles que aceitam estar aqui para essa conversa, para esse bate-papo. Então, Isabel, quero agradecer bastante por aceitar o convite. Como a Luciana falou, foi de pronto, né? Na verdade, hoje nós tínhamos pensado em fazer um programa voltado à dengue, para poder prestar um serviço, que é uma coisa que nós estamos muito preocupados, né? Sorocaba hoje parece que já chegou no número de 1.500 casos. Com morte. Com morte já? Com morte. Com morte. Votorantim, semana passada, estava com 25 casos, em 2, 3 dias já dobrou, já estamos na casa dos 50, então era o nosso planejamento hoje. Infelizmente não deu certo, a secretária tinha outro compromisso, foi também pega de surpresa, a gente entende, compreende perfeitamente, e você veio falar de um outro assunto que também está em pauta, que é volta às aulas, material, uniforme, limpeza das escolas. Então essa forma de não fugir dos assuntos, tanto aqueles que agrada, tanto e aqueles também que seria ótimo que não precisasse estar na pauta, né? Mas você não foge de nenhum dos assuntos e isso faz com que a gente te respeite cada vez mais e reforce sempre para você que o espaço aqui está aberto, seja por qual motivo que você solicitar.
Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada, Luciana, sempre tão simpática, muito obrigada. Obrigada, Wellington, que sempre lembra que eu ensinei a filha dele a ler e escrever mesmo, é verdade. É uma coisa que a gente aprende com a família, né? Agora eu queria mandar os meus abraços Por também. favor. Gostaria de mandar um abraço, especialmente para a equipe da Secretaria de Educação, que é uma grande equipe, pessoas dedicadas, e eu falo que a Secretaria de Educação, ela começa na secretária, mas ela finaliza em cada pessoa que trabalha na escola, passando por toda a equipe da secretaria, pelos diretores, pelos professores, pelos inspetores, por todo mundo que está na escola. Queria mandar um abraço especial para o meu esposo e para a minha filha, que devem estar me assistindo. Acho que família é a base de tudo, fico muito feliz de tê-los ao meu lado. Quero mandar um abraço para o prefeito, o respeito demais, agradeço a confiança, a gente tem trabalhado e acredito que eu tenho colaborado para grandes coisas junto com ele, mas quero mandar um abraço especial aos pais, que eles saibam que tudo que a gente puder fazer para ter uma escola boa, uma escola bonita, capinada, pintada, professores com vontade, material, afinal de contas, a escola é para os filhos deles. Então, um abraço a cada pai. Sempre que nós podemos, nós estamos à disposição, sempre para tirar dúvidas, ouvir a reclamação, ou também até para ouvir o elogio. Estamos à disposição. Queremos fazer sempre o melhor pelas crianças, isso que é o que importa. Muito obrigada. Tá aí, então, debate dos fatos, volta na próxima terça-feira. Terça-feira é carnaval, será que a gente volta? Eu acho que não vai ter equipe aqui na TV, né? Então, na outra terça-feira, nós estaremos de volta. Por falar em carnaval, aproveite o carnaval aqui da nossa cidade, é uma programação extensa, tem muita coisa bacana acontecendo, principalmente o desfile na segunda-feira, né? Gostando ou não gostando de carnaval, é uma forma de prestigiar ações da nossa cidade, né? Essa retomada do carnaval de rua na nossa cidade é um marco desse governo, é um marco da Secretaria de Cultura, e a gente precisa fazer com que essa prática continue, porque é uma forma de vivência, de convivência, e o principal é a escola, né? Daqui da nossa cidade, e aquelas pessoas que vão estar desfilando ali são pessoas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e é muito gostoso a gente estar lá para poder aplaudi-las, né? Então vamos prestigiar o carnaval aqui da nossa cidade. O clube está de volta, tem carnaval no final de semana, 2 noites, família Terraço toda lá para receber os votorantinenses. A TV Votorantim também vai dar uma passadinha por lá para retomar o carnaval que era feito no clube, né? Então é outro marco desse ano, depois de muitos anos, o carnaval no clube aqui em Votorantim retoma, volta a acontecer. Então é isso, desejar a você um bom carnaval, fique na programação da TV Votorantim, nós vamos estar passando carnavais antigos aqui da nossa cidade, como a gente faz todos os anos, e a programação ela vai ter algumas variações em função do carnaval. Então fiquem todos com Deus, um excelente final de semana, né? E não só final de semana, com a continuidade da semana. Hoje é terça-feira, nós temos aí ainda pelo menos 3 dias úteis antes do final de semana. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.